Olá, pessoal. Hoje eu vim falar com vocês sobre coisas e atitudes que a gente faz que atrapalham a gente de conseguir o que a gente quer, coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham a lei da vibração funcionar, a gente mudar a nossa energia. São hábitos que a gente está aqui, né, nesse mundo, nessa matrix, e a gente está acostumado o tempo inteiro a praticar, porque é muito comum. A gente sai na rua, vai no supermercado, está no trânsito. É tudo muito tenso, né? As pessoas têm o hábito, os jornais, a televisão nos ensinam, nos mostram, né, o mundo, a terceira dimensão é o tempo todo, é reclamação, é o que está errado no mundo, né? Tudo, assim, as pessoas priorizam muito em falar sobre o que não tá bom, tá? É claro que existe aquela coisa do diálogo, da gente expor, da gente colocar luz na sombra, pra gente poder resolver, pra gente poder, não precisa ficar com coisas ruins, né, fingindo que não tá acontecendo nada, não é isso. Só que também a gente tem muita coisa boa pra gente olhar, pra gente ver ao nosso redor e as pessoas não focam nisso. A pessoa foca no negativo, o telejornal foca no negativo, sabe? A educação, tem muita coisa que vai crescendo, que vai mudando, que a gente pode, né, tentar dar um olhar diferente, uma percepção diferente. E às vezes é complicado, você tá mudando a sua energia, né? Despertou a consciência, tá expandindo a consciência e tá lidando com todas essas adversidades. Então, uma das coisas que é terrível é reclamar. Reclamar é clamar de novo. Então, às vezes acontece alguma coisa, porque acontece, e aí você fica a vida toda remoendo, remoendo e reclamando. Todo mundo que você encontra, você fala o que aconteceu. Então a reclamação, ela só vai trazer mais do mesmo. Então, dá um jeito de parar de reclamar, sabe? Eu falo sempre, palavras têm encantamento. Então, muitas vezes quando você tá aí naquela coisa de estar mudando, você descobriu esse mundo espiritual, esse despertar, que as coisas podem funcionar diferente, e aí você ainda está vivendo várias situações difíceis de adversidade. Mas não pense que quem está conquistando, quem já está com uma mente bem mais expandida, não passa pelos desafios, porque passa. Só que a gente vai se transformando, a gente vai ficando forte, a gente tem ideias, a gente consegue desenvolver, sabe? Não foca tanto no problema, como é que eu posso resolver? Então, ajuda bastante. Então, quando alguém pergunta o que está acontecendo, às vezes você está com um problema, né? Ou um problema de saúde, ou um problema financeiro, né? Seja da ordem que for. E aí você quer... Como que você fala, né? Para a pessoa que é um amigo ou um familiar, né? Que está acontecendo. Eu acho que, para mim, né? Funciona muito, eu tô resolvendo. Às vezes eu deixei de falar com algum familiar porque eu estava num processo difícil e eu não queria verbalizar, eu não queria que a pessoa me olhasse com aquele olhar de pena e tal. Então, eu particularmente, pra mim, tá, gente? Porque cada pessoa tem uma forma de ser. Eu tento até falar sobre o que tá acontecendo, mas tentando, não, tô resolvendo, né? E tentando não focar, não se vitimizar e não deixar, e tentando sempre olhar o que tem de bom na situação. Toda situação, ela sempre tem algo bom para nos ensinar. Então, se tá passando por aquilo, é porque tá aí dentro alguma coisa para ser resolvida. Então, nossa, que bom que isso tá acontecendo, porque eu vou resolver isso aqui dentro de mim. Eu vou transmutar essa questão. Então, cuidado com a reclamação. Às vezes precisa desabafar, precisa conversar com alguém, mas cuidado, tá? De ficar toda hora e mentalmente, né? Mentalmente é muito pior também, porque você fica repetindo aqueles padrões de pensamentos repetitivos sobre o que está acontecendo no trabalho, o que aquele amigo fez e coisas assim. Então, cuidado com essas reclamações. Outra coisa também que atrapalha muito a nossa expansão de consciência, né? A vibração, e atrapalha você de conseguir coisas que você quer, de estar mais feliz também, é falar mal dos outros. Falar mal dos outros e julgar, vou colocar no mesmo plano, tá? Porque assim, né, por exemplo, eu tive uma amiga e eu ajudei ela com determinada questão. E ela não teve condições de ser ajudada, digamos assim, porque no nível de consciência dela, nos traumas, ela não consegue absorver, né, o que para alguém seria um presente, para ela dá medo.
Então eu não posso julgá-la, né? Tô dando um exemplo. E assim acontece com as pessoas. Quando você vê alguém que volta para um relacionamento abusivo, quando você vê alguém que fica mudando de emprego, alguma coisa e outra, a gente fica, pô, mas essa pessoa não tá na cara dessa pessoa que ela tem que fazer isso, ou como é que aguenta um cara desse? Esse cara tá mentindo pra ela. Cara, a pessoa, ela vive aquilo que ela consegue fazer, viver, ela faz aquilo que ela consegue. Então não cabe a gente julgar, porque o processo interno de cada um é de cada um. Então, se a pessoa tá vestindo A, tá vestindo B, se a pessoa usa o cabelo assim, se a pessoa se está tá desleixado, não julga, não julga, deixa cada um ser como consegue ser. Olha pra você, sabe? Tenta olhar a áurea, tenta olhar, mandar energia boa, sabe? Cada vez que você se pegar falando mal de alguém ou mentalmente criticando, tenta mudar para um elogio, tenta mudar por alguma coisa boa ou para mandar, sabe? Manda um Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Qualquer coisa, mas tenta não ficar com essa vibração de julgar o outro, tá? E é um exercício contínuo, porque querendo ou não, a gente tá aqui se trabalhando. Então, não pense que de repente eu tô observando o que tá acontecendo, eu tô vendo aquela situação, mas eu vou me consertar. Eu vou tentar não ficar fazendo isso, né? E pelo bem do próximo, pelo meu próprio bem também. Outra questão que eu nem listei aqui, mas acontece, é tentar pagar todas as suas despesas, todas as suas contas, sabe? O que ficar para trás, assim, ai, não deu para pagar isso, não deu para pagar aquilo. Tenta pagar, tenta manter, tenta não paga, né? Claro que isso daí é o mínimo que a gente pode fazer. Pagar as pessoas, e pagar não é só reclamando não, sabe? É a gratidão que eu consegui pagar. Aí vem a conta de energia, aí vem alguma despesa que você teve, ou qualquer coisa. Paga com gratidão, agradece por você ter conseguido pagar. Aí se você passar por um problema, precisar parcelar, mas tenta resolver. Você desbloqueia a sua prosperidade quando você fica bem, porque o universo ele tem um funcionamento. Vai haver uma desconexão, você vai receber de volta aquilo que você está colocando. Então, de qualquer forma, faz o máximo possível para ficar com as contas em dia, com as despesas, pagar as pessoas que tem que pagar, sabe? Pensa bem antes de comprar, antes de fazer, antes de tomar algumas atitudes. Você não está sendo escasso se você não comprar algo que o seu dinheiro não dá e pensa que vai dar. Não, é ter um equilíbrio. Se você deixa a torneira aberta e o ralo, a água vai, o dinheiro vai embora, o dinheiro vai embora. Você precisa de mais e segurar um pouco. Então a gente fala em prosperidade, em lei da atração e conseguir mais, sim, tudo bem. Mas tem que ter o equilíbrio, principalmente para você não prejudicar outras pessoas, tá bom? Outra coisa também que atrapalha muito, né, na nossa vibração, que abaixa a vibração e a nossa energia também pode abaixar, é se vitimizar, tá? Eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre fim de um relacionamento abusivo, sobre problemas, né, que eu falei, que eu superei, que eu passei. E eu vou falar uma coisa, que mesmo durante esse tempo, muitas vezes eu falava nisso, ainda pensando o que eu passei, que não foi fácil, né? Mas hoje eu me enxergo tão empoderada, eu me enxergo tão capaz, tão independente e tão forte. E eu ainda tenho tanta coisa para expandir, mas eu já me vejo de um jeito tão bonito, tão belo, sabe? E tão consciente, que se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não fosse como eu sou hoje. Talvez foi o que o universo me enviou para me forjar, né, para me lapidar como um diamante, né, como tem num dos vídeos aí. Então, eu hoje mesmo escrevi no caderno da gratidão e eu agradeci por cada experiência ruim que eu tive, por cada experiência boa também, claro, mas que me ensinou. Então, eu vou saindo desse papel de vítima. E quando vai acontecendo alguma coisa, peraí, eu não sou vítima, peraí, o que está acontecendo aqui? Sabe, você vai automaticamente vivendo, fluindo na vida de uma forma muito mais leve. Então, parar de se vitimar, procurar ver a sua ação o que você pode fazer. Se você não achar solução nenhuma, medita, respira, sabe? Tenta se consolar com seu eu superior, com a sua centelha divina, com a fé que você tiver. Uma músicas, sons são tão importantes, a vibração de uma boa música, sabe? Uma música clássica, músicas xamânicas, a gente tem frequências, tem tanta opção hoje em dia para a gente poder ajudar a elevar essa vibração. Então,
é isso, é tentar sair desse papel de vítima, de qualquer forma. Seja agente da sua própria vida, seja a transformação, tá? Nem, você vai conseguir. Todos nós conseguimos, sabe? É uma questão mesmo de exercício. E outra coisa também que atrapalha é a gente deixar os pensamentos desgovernados, tá? Você imagina uma carreta, uma máquina, um caminhão muito grande, com uma potência incrível. E aí ele não tem um bom condutor, ele não tem um bom motorista. Ele vai causar muito estrago. Assim é a nossa mente. Então a gente tem que tentar, aos poucos, tá? Eu tô levando anos para fazer isso, para ter um controle mental melhor. Os pensamentos vêm, eu elimino aquilo que eu vejo que não é legal. E hoje mesmo eu estava indo comprar umas coisas e vários pensamentos, aí eu respira, peraí, não vou deixar isso subir. E foi um pouco difícil hoje controlar, né? Hoje ficou um pouco, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso porque eu tô deixando a mente sem governo. Eu não posso. Então, é controlar mesmo, sabe? Verifica que tipo de notícia você lê, com quem você fica conversando, gente que faz fofoca, gente que só reclama. Pede uma licença, não deixa contaminar sua energia. Se um relacionamento for muito tóxico, seja com quem for, faz tudo para sair, porque senão seus planos não se realizam, senão daqui a pouco você tá pensando bobagem, aquilo tá permeando o teu subconsciente, sabe? E tá vindo, não pode, você tem que se afastar de tudo que for tóxico o mais rápido possível, sabe? Faça suas orações, seus mantras, tanto aqui no canal tem algumas coisas, como tem vários outros canais, para os seus projetos se realizarem, né? Você tem a física quântica aí, o universo ele funciona de uma forma perfeita. A espiritualidade tem as leis que estão trazendo tudo à mostra pra gente. É assim, hoje em dia a gente consegue, que é muito mais fácil, né? Falar ocultismo, mas não tá mais oculto. A gente indo buscar, indo se aprimorar, a gente consegue. Então se afasta de pessoas tóxicas, não deixa seus pensamentos sem governo, tenta. Claro que vai vir, o exercício não é fácil, tá? Outra coisa que a gente peca muito, tá? E tem que urgente mudar isso, é não investir em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, é autoconhecimento, é se experimentar, é se autoconhecer, é praticar meditação, praticar um silêncio, é ler, é assistir palestra, audiobook. Você tem, hoje em dia, tem Spotify, você tem o próprio YouTube, você tem 1000 ferramentas, sabe? Que mesmo se você não tiver dinheiro, até você ter dinheiro para comprar livros, você pode ir se desenvolvendo. Então, invista. 1, 2 horas por dia. Vai parar para ler alguma coisa. Vai parar. Eu não tenho tempo de ler. Coloca o fone de ouvido. No ônibus você escuta audiobook, sabe? Mas não deixa o seu desenvolvimento para trás. Não deixa o seu autoconhecimento a revelia, sabe? Que se você se conhece, você aprende a se respeitar, a ver os seus limites, você respeita mais o outro, você passa a se valorizar e é muito mais valorizado por outras pessoas. Eu peguei uma questão, eu mudei novamente, eu saí da ilha e estou novamente no continente, né? E a casa aqui ainda nem terminei tudo, já tem algumas semanas que eu tô aqui, com a casa até bem vazia, né? Eu não tô postando vídeo com tanta regularidade. E deu um problema para instalar a internet, eu demorei um pouquinho, sabe? E eu fiquei com muito silêncio, muito silêncio. Só os livros e as coisas que eu salvava, sabe? E eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô uma excelente companhia, porque olha quanto tempo eu tenho passado sozinho, né? Num mergulho interior, dentro dessa casa e resolvendo as coisas, precisando ficar aqui para receber uma coisa, para receber outra, para alguém vir fazer uma pintura numa parede e eu tenho que ficar e sozinha, sabe? E assim, como tá sendo ainda, porque ainda não acabou, ainda tô resolvendo várias coisas. E se eu fosse aquela pessoa que não consegue ficar sozinha, que ficar sozinha consigo mesmo é desesperador porque não suporta a própria companhia. E aí eu vou percebendo o quanto eu vou evoluindo, o quanto eu vou crescendo, porque nem sempre é muito fácil, né? Seus próprios pensamentos, seus medos, né? Suas angústias, suas aflições, você vai... Parece até que não tem mais nada, sabe? Você confia no fluxo do universo, você confia no bem maior, você fica enxergando as bênçãos
de todos os dias. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar, tá? Eu espero ter ajudado, tá? Foram questões assim que fui fazendo, fui trabalhando, fui desenvolvendo e tô desenvolvendo ainda algumas. Então, orar e vigiar o tempo inteiro para o nosso desenvolvimento, porque assim, a lei da atração, a nossa vibração se eleva, as coisas melhores acontecem na nossa vida, tá bom? Aloha e tudo de bom para vocês. Gratidão.